Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Epistemologia e História da Física. Na aula de hoje a gente vai ver a primeira parte de pesos e medidas, especialmente ali na Antiguidade, no Egito, na Babilônia, na Síria, né? Aqui, ó, capítulo 2 do livro. Na verdade, Suméria. Egito, Suméria e Babilônia. Então, assim, para começar, o que é que acontece, né? Muitas civilizações se baseavam no tamanho do próprio corpo para criar suas unidades de medida, né? Então, por exemplo, os egípcios criaram esse padrão aqui, ó, chamado de côvado real. Tá vendo aqui? Tem como se fosse uma régua, né? É um instrumento aqui de pedra e ele serve como padrão de medida de comprimento, né? Côvado real é mais ou menos o tamanho do antebraço de um egípcio, né? Então, assim, o padrão deles era muito associado à sociedade deles, às pessoas daquela sociedade, né? Como esse côvado real. E aí, com o aumento do comércio entre as cidades, esses sistemas eles foram se expandindo e, consequentemente, tinha que ter alguma padronização, né? Para que as relações comerciais se estreitassem e ficassem mais equilibradas. Então, aqui a gente vai falar, aqui eu estou olhando aqui desse site, o canal Metrologia, ele fala aqui do Egito e da Babilônia, aqui, de duas medidas aí importantes, aí, dois padrões importantes usados nesse período. Então, aqui tem um chamado côvado real, né? Mas também tem outro que é o cúbito egípcio, né? Agora eu tenho que ver se as duas são a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Realmente são a mesma coisa. O cúbito ou côvado é uma das unidades de medida mais antigas das quais se tem notícia, utilizada no Velho Egito há cerca de 50 séculos e definido pelo comprimento do braço medido do cotovelo à extremidade do dedo médio distendido, certo? Então aqui, ó, esse cúbito egípcio, o côvado real, foi o padrão de comprimento mais usado no mundo antigo, né? Sendo definido 3000 a.C., não era apenas usado no Egito, mas também pelos babilônicos e hebreus. E aí, como foi falado, consistia na distância entre a ponta do dedo até o cotovelo, valia 524 milímetros, 20,62 polegadas, né? E é isso. 4 dígitos equivaliam a uma palma. Aqui tem todo o detalhe da medida, né? Aí aqui ele fala um dado interessante. Ó, a precisão do cúbito real pode ser comprovada pela grande pirâmide de Gizé, que apresenta lados equivalentes a 440 por 440 cúbitos reais. Aqui tem uma foto das pirâmides, né? Ó. E diz aqui que os seus lados variando incríveis 0,05%, né? Mesmo sendo construído por milhares de trabalhadores diferentes e alguns milênios atrás. Então eles conseguiam ter uma precisão muito grande nas medidas deles, usando esse cúbito ou côvado, né? Essa medida egípcia aí, tá certo? De comprimento. Do ponto de vista estrito, né? Pesos são unidades de massa, né? São estándares de massa. A gente chama peso, na verdade, é uma força, né? A força peso. Só que normalmente quando você fala com um amigo, qual é o teu peso? Você pergunta qual é a sua massa. Então aqui do mesmo jeito, pesos e medidas, a gente está se referindo a padrões de massa, tá certo? E aí no Antigo Egito, né? Os exemplares de peso mais antigos foram encontrados no Alto Egito, em sepulturas muito antigas, né? E eram fabricados em calcário, pedras, né? Tinham formatos cilíndricos e foram descobertos por esse arqueólogo William Matthew Flinders Petrie, né? E ele datou, né, essa descoberta do ano 7000 a.C., né? Então pertencia ali a uma civilização pré-dinástica, né? Antes das dinastias egípcias. E aqui tem uma foto dessas medidas, desses pesos e dessa balança aqui também, ó, que eles usavam, tá certo? Ó. Então, eram sempre formato de pedra,
bem pedras polidas, né? Tinham formatos aqui mais arredondados. Com o tempo esse formato foi modificando, né? Foi introduzindo aí conceitos religiosos também, colocando figuras de animais, enfim. A gente vai já comentar sobre isso daí. Um fato interessante é que também foi descoberto alguns pesos, alguns padrões de medida na região onde hoje é conhecido, onde é o deserto do Saara, né? Deixa eu abrir aqui uma foto do Saara para vocês darem uma olhada. Olha só, o deserto do Saara, ele pega aqui, ó, o Egito, certo? Toda essa parte aqui, ó. Pega o Egito, Líbia, Sudão aqui, tudo é desértico, tá vendo? Ó? Uma região difícil de se habitar, né? Só que o que é que acontece? Eles encontraram, arqueólogos encontraram nessa região padrões de massa, de medida, né? Da época em que isso aqui, da época em que essa região era habitada. Então, alguns arqueólogos descobriram que essa região já foi habitada, ela tinha vegetação, mas que depois de um tempo a Terra sofreu alterações climáticas que tornou essa região árida e desértica, né? Tá certo? E eles também descobriram uma trave, né? Essa trave de balança aqui, ó, que não pertence ao mesmo sistema porque ela suporta pesos diferentes dos que estão aqui ao redor dela, né? Então, tudo ali na mesma região do Egito, tá certo? Um outro sistema muito antigo é o sistema Beca. É o sistema mais antigo conhecido da história de todos os antigos estándares ou padrões, né? Está sempre associado ao peso do ouro e da prata e foi usado no Antigo Egito durante cerca de 3.000 anos da história dinástica, né? Na época das dinastias egípcias aí. Então, esse sistema foi depois adotado, ele depois foi adotado pelos gregos, né? E por volta de 700 a.C. influenciou também o padrão de uma das libras romanas para o ouro. E aí no século 7 depois de Cristo foi adotado pelo Império Árabe também para o ouro e ultimamente tornou-se a base do peso Troy inglês com cerca de 192 gramas. Ou seja, esse sistema Beca que veio lá do Egito Antigo, ele também influencia até mesmo nos tempos mais, né? Ele teve muita influência durante muito tempo, né? E eu não sei se esse peso Troy inglês ainda está em vigor, né? Mas foi baseado nele também. Pelo que eu pude ver, ainda existe até hoje esse sistema aqui, tá certo? Depois do ano 3500 a.C., né? Veio o desenvolvimento da escrita cuneiforme, né, na Suméria, e depois os hieróglifos no Egito, e aí a gente teve um registro mais preciso dos homens, né, da atividade humana. Então, tinham testemunhos ali de pinturas em murais, né, encontrados ali nas tumbas, nos túmulos egípcios, né. Em uma dessas pinturas a gente pode ver uma balança, né, com dois braços, fazendo uma série de pesos, com pedras, né. Como eu nesse período esses pesos, esses padrões de peso eram todos fabricados em rocha, tá certo? Calcário, basalto, magnetita, enfim, normalmente eram em rochas e essas rochas variavam de acordo com o período. Então, por exemplo, a magnetita foi usada na 13ª até a 17ª dinastia egípcia, né? E depois eles mudaram para outro tipo de material. Então, em cada época tem um material diferente. No mesmo período também tem aliás, aqui ele fala do tipo de rocha, calcário, né? Fabricado também pelos sumérios e babilônios, tá certo? No mesmo período. Tem uma parte que ele fala que em uma dessas gravuras também foi possível ver aí uma comercialização, um registro de uma comercialização, né? Onde eles usavam a balança para na hora de vender, trocar os produtos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Daqui a pouco a gente vai mostrar falar sobre essa gravura aí, tá certo? Ó. Na Suméria, né, nesse período aqui de 2000 a 1800 a.C., são característicos os pesos em forma de barris alongados, como esse aqui que a gente pode ver aqui na figura do livro. Ó. Então esse aqui era uma unidade padrão da Suméria, né? Esse formatinho aqui, ó, forma de um barril meio que alongado, tá certo? Eles também tinham balanças, né, semelhantes à balança egípcia, né? E aí quando foi em 1500 a 1200 a.C., os pesos egípcios sofreram mudança radical porque passaram de rocha para bronze, né? Eles faziam os pesos padrões de peso em rochas, depois passaram para moldes de bronze. E aí eles adotaram formas de animais, pássaros, e eram sempre muito relacionados com a questão religiosa, né? Tinha cabeça de boi, de touro, né? Enfim. E aqui é a história que eu tinha começado lá atrás, achando que já estava na hora de contar, né? Ele fala que a primeira evidência do uso de balança para fins comerciais no Egito foi a pintura encontrada no túmulo de Kenamun, né? Que era superintendente dos celeiros do templo, mostrando uma cena de comércio sírio estabelecido em uma enseada do Nilo, do rio Nilo, né? Negociando com egípcios e usando balança e pesos para troca de bens. Porque até então os egípcios usavam balança apenas para pesar o ouro e a prata nos templos, né? E para uso do faraó e seus governantes. E aí naquele momento tem-se o registro deles usando a balança não só para o faraó ou para o ouro e prata dos templos, mas também para fazer a troca de mercadorias, né? Falando um pouco aqui da Babilônia, uma das unidades de medição de massa mais antigas encontradas foi o mina, né, que foi encontrado na região referente à Babilônia, que equivale a cerca de 640 gramas. Tem também um ciclo, né, shekel aqui, conhecido pelos hebreus e por nós através da Bíblia, né, assim como o côvado também, se não me engano, a Bíblia se refere a ele, né, e ele é conhecido como unidade padrão de massa e monetária, né, que era uma unidade babilônica. E a Babilônia tinha muita, em virtude da influência, né, e controle da região da Babilônia, muitas unidades e medidas deles foram espalhadas pelo Oriente Médio através do comércio e adotadas por outros países e civilizações, tá certo? E aí, continuando aqui a falar sobre o Egito, em 1337 a.C., a gente voltou a ter uma mudança na forma de fabricação dos padrões de pesos e medidas, né? Onde os egípcios aboliram inovações religiosas, todas as demais que acompanharam, introduzidas pelo faraó Amenófis IV, né? E regressaram às velhas tradições. Então, os pesos com representações de animais foram sucessivamente substituídos por rocha dura e polida, né? Vamos ver aqui uma figura, ó. Não tem não. Mas voltou a ter aquele padrão de rocha polida que a gente já viu lá no começo, tá certo? No século 8 a.C., os assírios, que ocupavam o norte rico do Vale do Tigre, eles fabricavam pesos em bronze e cobre, né? Com forma de leões reclinados, muito artísticos, né? Parecendo reais, em substituição às suas anteriores formas em rocha. Então aqui tem um peso assírio, ó, com forma de leão. Então o pessoal tinha esse costume de fazer pesos artísticos, né? Para fazer os seus padrões de medidas aí. Aí aqui, ó, ela fala que na entrada da porta do palácio de Nimrud, né? Então aqui eu tenho algumas fotos de Nimrud, né? É uma cidade, e algumas fotos do palácio, né? Palácio de Nimrud, tá certo? É o que o livro se refere aí. Aqui na Wikipédia, ó, diz que Nimrud é um sítio arqueológico localizado em torno da cidade assíria de Kalu, né? Localizada a sul do rio Tigre. Então é uma cidade antiga, né? Então, nesse sítio arqueológico foram encontrados na porta desse palácio, né,
um conjunto completo de pesos fabricado no tempo dos reis assírios, né? Desses reis aqui, Tiglat-Pileser, 745 a 721 a.C. e Sargão II. Então, assim, as inscrições, né? Ela dava informações a respeito dos pesos em Minas, né? Que a gente já falou sobre isso aqui nesse artigo. Aqui, ó, Mina, né? Na Babilônia, né? Mina, certo? Também vai falar aqui do ciclo. Então aqui, ó, os pesos com a gravura de leões em bronze, né? Como essa daqui, eles formam séries desde metade do shekel, que a gente também falou naquele outro lá, que era nesse artigo aqui, ó, que é o ciclo, né? Ciclo, shekel. E pesando cerca de 4,15 gramas a 1 ou 2 talentos, pesando 60,303 quilos, encontrados nas ruínas da antiga cidade de Khor-Sabad, né? Aí ele vai falar aqui, né, o talento assírio era equivalente a 60 minas, valendo a mina 60 shekels, e o shekel pesando cerca de 8,36 gramas. Daí você pode fazer a conversão para os nossos dias, né? Que a gente usa aí no sistema internacional, a gente usa o quilograma. E aí fala que o sistema conhecido mais tarde por sistema Darik foi também usado pelos babilônios, depois de criado pelos sumérios. Aí fala aqui que os babilônios eles continuaram usando o sistema de pesos com rochas, né? Usando as rochas como materiais para a fabricação dos pesos, né? E retornando também a forma tradicional de patos adormecidos. É algum animal aí, né? Sempre com esse cunho mais religioso, né? Usando também a magnetita, basalto, ônix, e mais tarde o quartzo e o calcário. E aí fala também dos assírios, né? Eles usaram balanças grandes, idênticas à balança egípcia, né? E isso dá para ser visto aí na base em pedra da figura do rei Ashur-Nazis-Pal II, né? Datado dessa época aqui. Embora não tenham sobrevivido balanças dos assírios e dos babilônios. E aí ela conclui aqui que em todas essas civilizações, o shekel e a mina são termos comuns a todos os sistemas de pesos, com exceção do sistema egípcio, em que os termos usuais são o kedet ou kedet, né? O daben, que são 10 kedets, e o sep, que são 100 kedets. O próximo tópico aqui é sobre o sistema de pesos e medidas dos gregos, né? A gente vai ver a partir desse tópico na aula que vem, tá certo? Então é isso, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me mandar, tá certo? Eu vou fazer o possível para responder. Eu também estou aprendendo muito nessa disciplina, apesar de já ter dado ela uma vez, mas dessa vez eu estou adotando um livro diferente, então eu estou aprendendo muito mais dessa vez do que, né? Estou aprendendo coisas novas, né? E aí, manda a dúvida que eu pesquiso, faço o possível para sanar essa dúvida, beleza? Estou deixando também aqui uma atividade para vocês fazerem e entregarem até o dia, até o fim da primeira etapa, tá bom? Então é isso, um grande abraço. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no WhatsApp ou e-mail que eu respondo, beleza? Um abraço e até a próxima aula.